Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre bloqueio de ramo. No finalzinho da última aula, eu disse que a próxima aula seria alterações da duração e orientação do complexo QRS, mas aí eu resolvi mudar o nome da aula para bloqueio de ramo. A gente precisa lembrar dessa imagem novamente, que mostra o sistema de condução especializado do coração. Então, o estímulo que chegou ao nó atrioventricular, ele vai se propagar ao ventrículo através do feixe de His e de seus ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Dá para a gente fazer uma analogia muito boa desse sistema com essa imagem aqui. Imagine que a rodovia é o sistema de condução especializado e que o carro é o estímulo que está se propagando. Se esse carro ele trafegar na rodovia, ele pode chegar muito rápido ao seu destino. Ele pode correr muito bem aqui, que ele vai chegar rapidamente. Agora, se a gente pedir para esse carro trafegar aqui na estrada do lado, ele vai ter que ir um pouco mais devagar. Por quê? Porque aqui, às vezes pode ter algum buraco, às vezes ele pode precisar desviar de alguma árvore. Então ele tem que ir devagarzinho para não estragar o carro. E aí vai demorar um pouco mais para chegar ao seu destino. E aí o que aconteceria se essa rodovia tivesse interditada e o carro precisasse chegar ao seu destino? Ele precisaria passar pela terra. Então seria aquela questão. Ele precisaria ir devagar, atravessando, desviou da placa ali. Enfim, ele vai demorar para chegar ao seu destino. Ele até vai conseguir chegar, mas vai demorar um pouco. Isso é a mesma coisa, é o mesmo princípio a gente vai utilizar para entender os bloqueios de ramo, direito e esquerdo. Aqui, o sistema de condução especializado, ele tá por alguma razão, ele foi interditado, não está podendo passar estímulo ali, e agora ele precisa encontrar um caminho alternativo. E aí ele vai trafegar utilizando os cardiomiócitos. A gente até viu na síndrome de pré-excitação que a condução pelos cardiomiócitos é muito mais lenta. Então, o que a gente vai enxergar no eletrocardiograma de um paciente com bloqueio de ramo? O complexo QRS ele vai ter uma duração maior, porque agora ele não vai estar passando por aquela rodovia em que ele podia correr. Ele tem que ir devagarzinho, tendo cuidado, ele vai se propagando aos poucos. Então, essa é a grande alteração. Você viu um complexo QRS alargado, você tem que pensar em bloqueio de ramo. Olha aqui, a duração normal do complexo QRS é menos de 3 quadradinhos. Se ele tiver 3 quadradinhos ou mais, nós vamos pensar em bloqueio de ramo. Então, olha aqui, alargado, maior ou igual a 120 milissegundos. Aqui a gente tem um exemplo de um complexo QRS maior do que 120 milissegundos, porque olha, 40, 80, 120, aqui já tem um pouquinho mais. Aqui outros exemplos também de complexo QRS alargado. Se você pegar aqui o complexo QRS todinho, você vai ver que ele tem mais de 3 quadradinhos. E essa é a única alteração que a gente vai ter nos bloqueios? É só o alargamento do complexo QRS? Não. Vocês se lembram que lá nas primeiras aulas que a gente via o caminho certinho, que o estímulo ia passando pelo coração, e aí a gente entendia a razão pela qual a gente tinha esse formato aqui, que D2 enxergava isso aqui. Só que isso acontecia porque o estímulo passava por um caminho pré-determinado. Agora, quando o estímulo chegar ao ventrículo e tiver esse bloqueio, ele não vai mais passar pelo mesmo caminho. Essa despolarização agora vai acontecer de uma maneira diferente, vai despolarizar regiões diferentes. Então, o complexo QRS também vai ter alterações na sua morfologia. E, inclusive, durante o processo de repolarização, vão ter regiões que já se despolarizaram rapidamente. Por exemplo, tem um ramo que está funcionando normalmente, ele despolarizou rapidamente, enquanto que a região do ramo bloqueado ainda está despolarizando. E aí a gente pode até encontrar regiões despolarizando, outras que já até iniciaram a repolarização. E aí isso vai trazer alterações no complexo, na onda T, no segmento ST, alterações de repolarização.
Então, as principais alterações aqui que a gente já viu: alargamento do complexo QRS, alterações da morfologia do QRS, alterações na repolarização ventricular, que a gente acabou de conversar também. O primeiro que a gente vai ver vai ser o bloqueio do ramo direito. E uma coisa importante para a gente entender a razão pela qual a gente vai ver as alterações mais comuns nele é saber que a parte inicial da despolarização dos ventrículos ela é feita principalmente pelo ramo esquerdo. Então, o ramo esquerdo é responsável por iniciar a despolarização ventricular. Então, as alterações de pessoas com bloqueio no ramo direito, elas ocorrem principalmente no final do complexo QRS. A gente vai ver isso agora. Aqui a gente tem os critérios de bloqueio de ramo direito. O primeiro critério obrigatório é o complexo QRS de 3 quadradinhos ou mais, que a gente já viu a razão disso acontecer. Esse eixo ele vai estar desviado para frente. Por que isso acontece? O ramo esquerdo ele vai estar funcionando normalmente. Então, o ventrículo esquerdo ele vai despolarizar rapidamente e aí vai sobrar o ventrículo direito. O ventrículo direito vai ter esse atraso e aqui V1 vai enxergar depois. Ou seja, aqui o início pelo ramo esquerdo aconteceu normalmente. Só que o final do complexo QRS, esse finalzinho, teve uma alteração. Aí começou a vir o ventrículo direito despolarizando sozinho, que já aconteceu a despolarização aqui, ele despolarizou sozinho. Então o V1 vai ver só essa despolarização agora de ventrículo direito. E aí vai vir uma onda positiva, se aproximando de V1. Aí algumas pessoas até chamam isso aqui de sinal da orelha do coelho, porque a gente tem uma orelhinha aqui e uma orelhona, que seria a onda R, aqui a gente tem uma S, e aqui a R', que é outra onda R, espessada, que mostra o que? Teve alguma alteração no final do complexo QRS, que é um critério muito importante para a gente pensar em bloqueio de ramo direito. Então, viu o complexo QRS espesso e positivo em V1, pense em bloqueio de ramo direito. Aqui a gente tem outros critérios que a gente pode utilizar. Por exemplo, S empastada, que são S prolongadas em D1, VL, V5 e V6, que são as derivações laterais. Elas vão ver aquela propagação, só que de maneira lenta. E aí, olha aqui, D1, um S empastada, V5, V6 aqui empastado também. Aqui a comparação de um eletrocardiograma normal com um eletrocardiograma com bloqueio de ramo direito. Olha, S estreita com S empastada. Aqui em V6 uma empastada. Agora, a gente até tem essas alterações morfológicas, mas o complexo QRS ainda está estreito. Ele está menor do que 3 quadradinhos. Isso é um bloqueio de ramo direito? Não. Tem algum distúrbio na condução por esse ramo, mas ele não chega a ser um bloqueio. Então a gente vai chamar de distúrbio de condução pelo ramo direito. Antigamente a gente classificava os bloqueios de ramo em grau 1, 2 e 3, mas atualmente tanto a diretriz brasileira quanto a americana elas não utilizam mais essa classificação. Então é só bloqueio de ramo, você não precisa classificar ele se é de grau 1, de grau 2 ou se é de grau 3. Aqui vocês têm algumas causas, deem uma olhada. É bom a gente levantar a hipótese de doença de Chagas para esses pacientes, que é uma causa importante, o bloqueio de ramo direito. E agora a gente vai partir para o bloqueio de ramo esquerdo. Assim como no do direito, o complexo QRS tem que ter 3 quadradinhos ou mais, é um critério obrigatório. E aí a gente vai ver um S alargada, espessada. Por que isso acontece? V1 agora está vendo aquela propagação lenta pelo ventrículo esquerdo. E aí ela está se afastando dele, só que de maneira lenta. E aí essa S vai estar alargada, que é o principal critério, que é contrário ao que acontece no bloqueio de ramo direito. Enquanto lá no direito a gente vai ver uma positiva em V1, aqui a gente tem um complexo QRS negativo. Isso é a grande diferença e é o grande pulo do gato para a gente pensar. Olha, o QRS está alargado. Opa, deve ter um bloqueio de ramo. Ele é positivo ou negativo em V1? A partir daqui a gente já separa qual tipo de bloqueio.
Outro critério que a gente pode utilizar, a ausência de Q em D1, VL, V5 e V6, porque não sei se vocês se lembram, mas a Q é aquele estímulo que está passando pelo septo interventricular, e aí, como a gente perdeu ali o ramo esquerdo, ele vai perder aquele vetor, e aí não vai ter essa Q nessas derivações, você não vai enxergar. Um critério que você pode utilizar também para te ajudar. R alargada e com entalhes, isso é importante também. Olha aqui, V5, olha esse entalhe em V5. E aqui, um que eu quero chamar muita atenção é que o eixo do complexo QRS, ele vai estar normal. Ele está dentro do limite de normalidade. Então, a gente não vai ter desvio do eixo. Isso é importante, porque agora a gente vai falar de BDAS e aí a gente tem desvio do eixo. Então, isso aqui ajuda muito a gente a diferenciar e lembrar do BDAS. Outro critério, Rzinha com crescimento lento de V1 a V3. Olha aqui, Rzinha, crescimento lento. Pode até ter um Qzão, Szão aqui. Isso aqui, na próxima aula, que a gente for estudar áreas eletricamente inativas, isso aqui é um diagnóstico diferencial. Vocês vão ver. Aqui a gente tem causas de bloqueio de ramo esquerdo. E agora a gente vai falar dos M-bloqueios. Porque a gente tinha lá o ramo direito, o ramo esquerdo, só que o ramo esquerdo ele tem alguns sub-ramos que podem estar bloqueados. Aí a gente vai ter os bloqueios divisionais ou M-bloqueios. O ramo esquerdo ele vai ter o fascículo póstero-inferior, o fascículo antero-superior e o fascículo anteromedial. Esse anteromedial aqui é discutível, tem literatura que fala que não existe, outras falam que existe, então tem uma briga aqui em relação a esse último aqui. E se a gente for utilizar daquela analogia da rodovia, aqui a gente teria a rodovia principal e ela teria algumas ruas saindo ali dela. Se a gente tiver o bloqueio nessa região, a velocidade de passagem aqui por essa rodovia vai estar normal. Então a gente não vai ter alargamento do complexo RS. Mas imagine, se a gente mudar aqui, bloqueou, fechou, a propagação do impulso pelo ventrículo vai se alterar. Então a gente vai ter mudança na morfologia e orientação do complexo QRS. E aqui o mais importante de um M-bloqueio é esse que a gente tem que saber. Que ele é o mais comum. Os outros tem um que é raro e um que nem se sabe se existe, né? Então, esse aqui, o bloqueio divisional antero-superior esquerdo, é muito importante. É o que mais sofre. Aqui tem algumas explicações pela qual ele geralmente é quem vai sofrer essa lesão aqui, esse bloqueio. Mas o importante da gente saber como é que a gente vai dar o diagnóstico. O eixo do complexo QRS, ele tem que estar com desvio à esquerda, além de menos 45. E aí, as derivações inferiores, aqui, ó, D2, D3 e a VF, vão ver o quê? Se afastando. Então, o complexo QRS vai estar negativo nessas derivações. E o mais importante, se a gente comparar a S de D3, ela vai ser mais negativa do que a S de D2. Aqui a gente tem outros critérios que a gente pode utilizar para avaliar. Inclusive o próximo eletrocardiograma que a gente vai olhar vai ter essa aqui, R com progressão lenta de V1 a V3. Mas aqui é o importante. Quando eu mostrar o eletrocardiograma vai ficar tudo mais fácil, vocês vão ver. Olha, vamos calcular o eixo desse eletrocardiograma. Aqui a gente tem D1 positivo, AVF negativo, D2 negativo. Automaticamente a gente já sabe que tem um desvio do eixo à esquerda. A VR é a mais isodifásica daqui. Então, se a gente contar 90 graus de EVR, ele está passando ali próximo de menos 60, que seria aqui assim. Ele está nessa região aqui, próximo aqui. Agora, tem uma maneira mais fácil da gente saber se ele está abaixo de 45 ou acima de menos 45, apenas olhando para D1 e a VF. Eu vou dar uma breve revisada aqui para facilitar o entendimento. Se a gente utilizar o AVF como referência, se a gente tiver um eixo que estiver apontando totalmente para essa região, a VF vai estar muito positivo. À medida que se a gente for arrastando esse eixo para cá, e a gente olhar a VF, ele vai ter
uma onda menos positiva, até chegar aqui em que um componente positivo e negativo vai ser igual. Aqui o componente negativo vai aumentando até chegar ao máximo possível do negativo. Se a gente utilizar D1, vai seguir o mesmo princípio, ele vai diminuindo até chegar aqui, quando ele está se afastando ao máximo. Isso aqui é só para a gente relembrar essa modificação da amplitude da onda. Vocês se lembram que, inclusive, a gente calculou, quando a gente queria saber se ele estava além de 45 aqui, ou para cá de 45 ou para lá de 45, a gente olhava a amplitude em D1 e EVF. Por quê? Porque se o eixo está nessa região aqui, vamos botar em D2, ele está mais próximo de EVF do que de D1. Então, a VF estaria muito positivo, D1 estaria positivo também, mas nem tanto, estaria menos, porque à medida que ele vai vindo para cá, ele vai diminuindo. Agora, dá para a gente fazer essa mesma comparação utilizando esses dois quadrantes aqui. Utilizando o quadrante entre 0 e menos 90. Quando a VF tiver, por exemplo, o eixo estiver apontando em menos 90, ele vai estar o mais negativo possível aqui em 0 graus isodifásico. Em 45 graus, ele vai estar o meio termo também do negativo. Ele vai estar nem tão negativo e nem tão pouco negativo. Enquanto que D1 também não vai estar tão positivo, mas também não vai estar aproximando do isodifásico aqui. Então, olha o tanto que é simples. Você pegou D1 e AVF. Se o eixo estiver exatamente em 45, em menos 45 aqui, tiver um desvio do eixo à esquerda, o que D1 e AVF vão enxergar? A AVF vai enxergar uma onda negativa, D1 uma onda positiva. E qual que é a diferença de amplitude? Vai estar a mesma amplitude, só que D1 vai estar positivo com amplitude X e AVF negativo com amplitude X. Se esse eixo passar para cá, o componente negativo de AVF vai aumentar em relação ao positivo de D1. D1 vai diminuir o positivo agora. E se tivesse para cá, o positivo de D1 seria maior do que o negativo de AVF. O negativo de AVF diminuiria. E olha aqui, agora olhando para a prática, jogando isso aqui nesse elétron. Se você comparar a amplitude de D1 e de AVF, você vê que esse eixo está além de 45 graus. Então ele está mais para cá. Então não precisa, às vezes nem precisa olhar a isodifásica, só você olhou D1, AVF, e você sabe que ele está além de menos 45 só de olhar isso aqui. Da mesma forma, se tivesse o contrário, se D1 tivesse muito positivo e AVF pouquinho negativo, ele estaria abaixo de menos 45. E em relação, agora vamos continuar a avaliação desse eletrocardiograma. As derivações inferiores vão ver ele negativo, olha aqui, D2, D3, EVF, e olha que legal, a S de D3 é mais profunda do que a S de D2. Então aqui a gente já tem, isso aqui é aquele critério importante para a gente pensar em BDASE. Inclusive aqui tem outros, né, que eu até falei, a progressão lenta de Rzinho aqui. Então isso aqui é um eletrocardiograma de um paciente com bloqueio divisional antero superior esquerdo. Esse outro eletrocardiograma aqui junta informações lá do comecinho da aula com essa de M-bloqueios também e me digam qual ou quais bloqueios esse paciente tem, certo? Pausa o vídeo e me digam isso. 3h28 da manhã. Primeiro, se a gente for calcular o eixo, olhando aqui, a gente tem positivo em D1, negativo em D2, EVF, tem um desvio do eixo à esquerda, está mais negativo em EVF do que em D1, isso significa que ele está além de menos 45, e já até fecha aquele critério de BDASE. Nas derivações inferiores aqui, o S de D3 está mais negativo do que o S de D2, então o paciente que tem BDASE, só que vamos ver outra coisa aqui, olha, esse complexo QRS está alargado, se ele está alargado, significa o quê? Que esse paciente tem um bloqueio de ramo,
Olhamos para V1, viu esse V1 positivo, significa o quê? Aqui a gente tem um bloqueio de ramo direito. Inclusive a gente pode olhar outros critérios. Olha aqui, essa onda S empastada em D1, empastada aqui em V6, tá vendo? Que ela é lenta, é uma onda lenta. Olha aqui. Aqui nos mostra um bloqueio de ramo direito e essas alterações aqui, comparando essas S's, BDASE. Aqui outro exemplo para vocês treinarem. Pausa o vídeo e me digam qual o diagnóstico. Amanhã com certeza. Olha que legal. Vamos calcular o eixo? D1 positivo, D2 negativo, AVF negativo. AVF acho que está um pouquinho mais negativo do que D1, quase que igual ali. Está próximo de menos 45. O eixo está ali próximo de menos 45. Tem um desvio à esquerda. Se a gente olhar, D3 é mais negativo do que D2, um BDASE. Só que esse complexo QRS está muito largo, então tem um bloqueio de ramo. A gente olhou para V1 negativo, um bloqueio de ramo à esquerda. Tem até outro critério aqui, esse entalhe aqui em V5, né? Olha lá, V1 com esse entalhe, bloqueio de ramo esquerdo. E aqui calculou o eixo e mostrando a onda S, que seria de um paciente com BDASE. A gente tem o BDAME, que é o bloqueio divisional anteromedial esquerdo, que é discutível se existe, então tem briga aqui, a gente nem vou entrar na discussão desse bloqueio. E também o outro que é raro, é diagnóstico de exclusão, tem que afastar a sobrecarga de ventrículo direito, que é o bloqueio divisional posterior inferior esquerdo. Ele é, assim, a grande diferença aqui é que ele vai desviar o eixo para a direita e aqui vai ser o R de D3 que vai ser maior que o R de D2. Mas é uma situação rara, também não vale a pena a gente perder assim, tempo ficar conversando sobre ele, isso aqui é raro na prática clínica. Então, o desvio do eixo para a direita e a R de D3 maior do que de D2. Isso aqui é um paciente com bloqueio divisional posterior inferior esquerdo. Então, o resumo, o que vocês precisam levar dessa aula é o seguinte. Olhou para o complexo QRS, ele tem 3 quadradinhos ou mais, tem um bloqueio de ramo. Se olhou para V1, ele é negativo em V1, você pensa em bloqueio de ramo esquerdo. Positivo em V1, bloqueio de ramo direito. Tem até um macete, se eu não me engano, eu acho que é do Medicurso que o pessoal usa esse aqui, que é a seta do carro. Para você virar à direita, para quem dirige, você puxa a alavanca para cima, você vira à direita, então V1 vai estar positivo para cima, e para virar à esquerda você joga a alavanca para baixo. Ou inclusive você pode usar até o exemplo da sobrecarga ventricular, porque a sobrecarga ventricular direita, a gente vai ter V1 positivo, na sobrecarga ventricular esquerda, V1 negativo. Então tem diversas formas para você gravar isso e é bem simples. Olha o QRS, olha V1, você já vai ter assim, uma ideia do que está acontecendo ali. Sempre que você vê um bloqueio de ramo, tem que investigar cardiopatia estrutural, tem cardiopatia hipertensiva, dilatada. Procura alguma causa para justificar esse bloqueio de ramo. Tem desvio do eixo à esquerda com S de D3 maior do que de D2, pensa em bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Geralmente, bloqueio de ramo direito mais BDASE tem uma grande probabilidade de ter doença de Chagas, tem que investigar, tá certo? Então, é basicamente isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver sobre áreas eletricamente inativas. E se você gostou, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário me mostrando o que vocês estão achando desses vídeos, tá certo? Isso aí me incentiva a continuar gravando para vocês. E é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e até a próxima.